Pega a visão que eu vou te mostrar, o jeito certo pra você operar. É muita gente perdendo operando, então se prepare que eu vou te ensinar. Tem lançamento, foco legal, o emocional nunca mais vai abalar. Quer aprender com o Galeguito? Essa é a hora pra você avançar. Tem o suporte, tem a Fibonacci, acha tendência, tô bull, tô rádio. Filtro analiso, pego no pullback, então se prepare que eu vou te ensinar. Saque meu money, eu tô no shopping, comprei um neck só para gastar. Pega a visão, tô todo de grife, minha coroa agora vai forgar. Com Tex me paga, faz o Pix. Fala galera, hoje eu vou estar ensinando para vocês como operar e conseguir identificar um pullback, ou seja, um movimento de pullback, ou throwback, ou pullback de alta, pullback de baixa, certo? Eu tenho aqui desenhado na louça um movimento parecido com o que vocês vão estar vendo logo no gráfico. O que é o pullback? Pullback é uma correção do preço, certo? Em determinadas áreas de suporte e resistência. Um pullback, ele é feito nas zonas principais? Não. Eles são feitos nas zonas do meio, ou seja, em um movimento do gráfico, aqui está a zona principal, aqui está a outra zona principal de resistência e de suporte. O pullback você vai estar operando no meio desse movimento, certo? Então, ele é uma correção de, se o preço ele está vindo lateralizado, aí ele rompe para baixo ou rompe para cima, ele tem a chance, que é o pullback, de fazer com que esse movimento continue dando tendência para, se seja uma alta ou uma baixa, certo? Para você operar no pullback, é preciso você saber que a vela, quando ela romper, seja a área de resistência ou de suporte, ela precisa ter 50% do corpo dela rompido, ou 50% ou mais, ou seja, ou a metade, como vocês estão vendo aqui. Aqui era um suporte, ele desceu, ele rompeu essa área, ele rompeu mais da metade da vela, certo? Então ele rompeu 50% abaixo. Então é uma confirmação forte. Vamos supor que ele não rompeu 50%, um exemplo. Aí tem aqui uma área de suporte ao preço. Tocou aqui, depois veio aqui, não rompeu os 50%. Você vai esperar que apareça outra vela, de preferência, se está vindo em uma tendência de baixa, que a próxima vela de confirmação seja vermelha. Se for numa alta, que seja uma vela verde, ou seja, dando continuidade ao movimento, para quando retornar você entrar no seu pullback. Lembrando também que para você operar o pullback, além de ele ter esse filtro de você ter que esperar romper a 50% ou mais, ou vir uma vela de confirmação, é preciso o pullback na zona que você fez, seja de suporte ou resistência, existir 2 toques, certo? Como aqui teve o primeiro toque e teve o segundo toque. Primeiro e segundo toque. Aonde, quando rompeu, observe que o preço ele retorna, ou seja, ele vai corrigir esse movimento. Então, o que era um suporte, o que era um chão, se tornou uma resistência, se tornou um teto. Então, quando o preço retornar para essa zona, ou seja, essa marcação que você tinha feito desse suporte, ele vai corrigir e vai mandar o preço para baixo. Agora vamos aprender no gráfico para que vocês tenham uma noção como realmente é o movimento de pullback e throwback dentro do gráfico. A gente acabou de ver na louça mais ou menos o que é o pullback. Agora aqui na frente do gráfico,
vou mostrar para vocês como é que ele se movimenta dentro do gráfico. Que assim, muitas pessoas acham que o operar o pullback é tocou uma vez, tocou duas vezes, já entro. Não, existem muitas coisas que pode cancelar a sua entrada para que você não tome um loss, que pode dar mais certeza, ou seja, deixar você com assertividade melhor para que você opere dentro do seu pullback, que é o que? São o que eu falo. Você vai analisar o gráfico, você vai olhar os seus filtros para depois você partir para o gatilho. Então, aqui, falando aqui, essa linha vermelha, a gente sabe que é a resistência, porque ela fica em cima. Esqueça esse movimento daqui, foque nesse movimento aqui. Ele estava aqui embaixo, certo? Então, teve aqui o primeiro toque, o segundo toque, certo? Onde ele acumulou aqui. Ele tocou, voltou, tocou, voltou. Então a gente entende que aqui é uma zona forte, é uma zona de resistência. O que acontece? O preço, uma hora, ele vai precisar romper. Ele vai precisar sair desse teto e passar para cima, para fazer com que esse teto se torne um chão, ou seja, se torne uma resistência. Então o pullback é desse jeito. Você faz a sua resistência ou o seu suporte. Ele está aqui, tocou uma vez, tocou duas vezes, rompeu. Observe que quando ele retorna para corrigir o preço, ele toca aqui nessa linha novamente, aonde observe que essa linha aqui, ó, ela tem confluência, ele desce e automaticamente o que ele faz? Ele sobe, ou seja, ele corrige o movimento e começa a entrar em uma nova tendência. Se você observar, o preço começou a fazer o quê? Começou a subir. Então, isso é o pullback. O pullback já está falando, é jogar o preço para cima, certo? Então, tocou uma vez na sua resistência, tocou duas vezes na sua resistência, rompeu. Quando ele retornar, ele vai mandar de acordo com a tendência, ou seja, de acordo com esse movimento. Sendo que, para entrar no pullback, como eu falei na louça, é preciso seguir alguns filtros. Por exemplo, você vai observar padrão de vela. Vamos supor que quando ele subiu logo aqui, ele não desceu logo. Ele fez um movimento aqui para depois vir descer aqui. Certo? Para depois ele tocar aqui. Só que quando chega aqui em cima, ele faz um padrão de vela chamado Shooting Star, que é a chamada estrela cadente. Você não vai entrar aqui, porque ele tem grande chance de retornar de novo, ou seja, de voltar para baixo, de romper esse movimento, ser um falso pullback, ou seja, é um falso rompimento que ele vai retornar com força vendedora e jogando o preço para baixo. Outra coisa, para você, se você observar, a vela saiu daqui de baixo, ela veio até aqui em cima e voltou de novo. Ah, mas ela saiu daqui, foi aqui em cima, eu já podia entrar aqui? Não. Por quê? Porque a gente sabe que para a gente operar no pullback, a vela tem que ter rompido pelo menos 50% dela, que é o que? Como eu já expliquei, essa vela toda aqui, o 50% dela é a metade, então ela teria que romper mais ou a metade ou um pouco mais da metade. Vamos supor, você vai operar, aí teve o estoque, na hora do rompimento acontece isso aqui, não rompeu logo, você espera o que? Você espera uma outra vela de confirmação e de preferência, se está vindo em um movimento de subida, de compra, você vai esperar que seja de preferência a outra vela, uma vela da mesma cor, ou seja, uma vela verde. Então, quando o preço passou essa vela, ela fez uma outra vela, aqui confirmou que o movimento era forte. Então, quando ela retornasse aqui, como retornou nessa vela aqui, ela respeitou, ela tocou dentro da sua zona, nessa linha de marcação que você fez, certo? E deu continuidade ao movimento de alta.
Então, isso é um pullback, certo? Agora, falando do throwback, é a mesma coisa do pullback. A diferença é que o throwback, ele manda o preço para baixo. Ou seja, vamos falar que seja um pullback de baixa, certo? Você observa aqui o preço. Tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou duas vezes aqui na sua linha, que é uma resistência. Se porventura ele romper, quando ele voltar, quando ele retornar, vai ser um throwback. Você pode entrar vendido, certo? Porque tem uma grande chance de você acertar, você ter uma assertividade dentro da sua operação. Então o que acontece? Teve o primeiro toque aqui no suporte, ele subiu, retornou, teve o segundo toque, aqui teve um terceiro toque. Aqui quando ele rompeu, observe que ele rompeu mais de 50%, ou seja, ele rompeu 50%, porque ele saiu daqui de cima e observe que ele praticamente rompeu aqui, ó, certinho. E você vê que ele rompeu tanto que a segunda vela não precisou vir uma outra vela. Na própria segunda vela, ela já tocou aqui e desceu novamente. Então você já podia ter entrado aqui e teria acertado, você teria botado um dinheiro no bolso. E se você puxar mais para cá, ó, você vê que estava tão assertivo aqui, olha quantas vezes respeitou. Mas assim, não vai pegando o back, vai pegando toda vez que ela retornar, você vê não. Porque a entrada é só aqui na primeira. Poxa, não deu para pegar, fique calmo e vai analisar o gráfico novamente para você entrar em uma outra hora. Nunca se esqueça que sempre haverá oportunidade. Não tenta sair entrando, perdeu essa chance, haverá outra chance, certo? E se você observar, qual foi a continuidade que o gráfico deu aqui? Quando ele tocou aqui, ele respeitou, ele corrigiu o movimento, certo? Aonde aqui era um suporte, quando ele rompeu, se tornou uma resistência e ele simplesmente fez o preço ir para baixo, ou seja, ele foi de acordo com o movimento. Então, o nome disso, vamos dizer que seja, para não falar throwback, pullback de baixa. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E se ficar alguma dúvida, pode chegar no suporte, perguntar, certo? Que eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Um abraço, até a próxima.